como é que a estratégia de inovação se insere no SESI? Então, aqui a gente tem um quadro de um esforço de planejamento estratégico que a gente tem feito nos últimos anos, e o lado esquerdo é o famoso trade-off que nós estamos fazendo de alguns aspectos que marcam a nossa instituição e de que a gente projeta no futuro. Então, o SESI, tradicionalmente, e ainda não vamos deixar de ser assim, porque a gente tem uma infraestrutura que é invejável e que nos dá muito orgulho, mas cada vez mais o SESI mira uma visão de olhar menos, dar um foco de infraestrutura física e um foco em inteligência e tecnologia. Um segundo ponto que o SESI tem buscado é uma diversidade de portfólio, fragmentação de portfólio, que muitas vezes não nos dá identidade de atuação para soluções integradas, onde tem que fazer sentido para a agenda empresarial investir no caso de qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho. O SESI tradicionalmente reagiu às demandas e agora, que é basicamente o nosso foco, a gente quer ser um indutor de inovação. Então a gente quer ser parceiro da indústria para justamente induzir o processo de inovação na nossa área, claro, e acho que isso é o grande motor aqui do nosso evento de hoje. Obviamente tem outros aspectos como foco em esforço para foco em resultados. Todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui tem que apresentar resultados, e eu vou falar basicamente que tipo de resultados a gente espera. E óbvio, uma lógica de dependência financeira de compulsório para uma lógica de sustentabilidade financeira. Então isso está marcando o nosso país, não é só o SESI. Então a gente também tem que ter uma lógica de sustentabilidade financeira. A gente sabe que a nossa dependência dos nossos recursos compulsórios, eles estão sempre constantemente questionados pela sociedade, como tudo no país está sendo questionado, nós não somos diferentes. E o que a gente faz tem que fazer sentido para as empresas e para os seus trabalhadores. Então acho que esse que é o grande mote, que a gente também tem que estar pautado por um processo de sustentabilidade financeira do que a gente faz. Obviamente, nós temos a responsabilidade de retribuir o que nós recebemos como contribuição compulsória. Nós não somos uma empresa de mercado, como a gente sabe, temos consciência disso, mas a gente tem que sempre ter também a responsabilidade com os recursos que a gente administra e dos resultados que a gente tem que entregar a partir da nossa própria lógica institucional. Então essa é a nossa visão. Ainda não sei para onde é que eu aponto. É o de cima, perdão. Então, a nossa estratégia de inovação ela tem 5 pilares. Eu vou falar basicamente só dos centros de inovação, mas vou comentar os outros 4 pontos. Nós temos uma rede de centros de inovação no Brasil. Então, é importante falar que nós temos o Centro de Inovação de Estilo de Vida e Saúde, que agora inaugura em São Paulo. Ele é um centro nacional. Então, é claro, a gente está hoje na capital financeira e produtiva do Brasil, que é São Paulo. É claro que aqui o grande lastro da produção é o estado de São Paulo, mas ele não é um centro para São Paulo só, ele é um centro para o Brasil. Então isso é importante que se destaque, que na lógica dos outros, da nossa rede de centros também, são centros que emprestam conhecimento e competências para a atuação nacional. E aí eu vou explicar mais ou menos como é que é a lógica do SESI nesse sentido. Nós temos competências específicas distribuídas, no caso aqui, a gente tem um laço muito forte, que é motivo de orgulho para nós, no SESI de São Paulo, já de programas inovadores na área de alimentação, na área de atividade física. O SESI São Paulo sempre primou pelo desenvolvimento de programas, exemplo de Cozinha Brasil, outros programas que é motivo de orgulho para o SESI, da história do SESI. E existe um lastro de profissionais de conhecimento aqui, e é óbvio que existe toda uma perspectiva, uma capacidade, um potencial de crescimento e de inovação nessas sistemas, já trazendo um conceito de saúde, de prevenção de doenças crônicas, e outros pontos que justamente muito bem descrito no paper aqui da apresentação do centro. Então esse se transforma para o Brasil na nossa referência desse tipo de conhecimento. Um segundo ponto que a gente coloca é uma plataforma de soluções, ou seja, esse centro ele vai ter uma agenda de desenvolvimento de soluções,
e o nosso pipeline, a nossa vitrine de todos os conhecimentos gerados a partir desses centros do Brasil é a nossa plataforma de soluções do SESI. Então, ali onde está a vitrine para o acesso das empresas. Nós temos um terceiro ponto, que é o SESI Go Lab, que é um desenvolvimento de competências internas no âmbito do SESI. Essa agenda de inovação, quando a gente pensa no SESI como Brasil, é algo muito novo, é um movimento muito recente no SESI. Aí eu faço uma avaliação nacional, não especificamente de departamentos regionais específicos. Então, essa competência de desenvolvimento de competências na área de inovação também é um dos nossos pilares. O SESI é também patrocinador do edital de inovação para a indústria, ao lado do SENAI e do SEBRAE. Existe uma linhas específicas de financiamento de projetos de inovação na área de saúde. Então, esse é um mecanismo de financiamento de projetos de inovação na área de saúde. Espero que a gente tenha o SESI, o Centro de Inovação em Estilo de Vida e Saúde, seja um grande centro de geração de inovação nesta área. Estou vendo os companheiros da CNI aqui e junto com a Bia, eu acho que existe uma pré-mobilização na indústria para justamente fazer o uso desses mecanismos de apoio a desenvolvimento de projetos, e acho que, enfim, tem tudo para ser bem exitoso a proposta que a partir de hoje é criada. E as redes temáticas, que são redes internas do SESI, para justamente fazer essa disseminação no Brasil. Como eu falei, nós estamos lançando aqui um centro nacional, que está sendo desenvolvido pelo SESI de São Paulo. Então, esse conhecimento do SESI de São Paulo precisa ser trabalhado nacionalmente. Então, isso funciona, é um trabalho em rede que nós fazemos interno, com todas as nossas equipes. Eu vejo aqui colegas de Santa Catarina, da Bahia, deixa eu ver se eu estou vendo outros colegas, Paraná também, Paraná não estou chegando aqui diretamente, mas já tem pessoas de outros, a Noelle está ali também. Então, assim, já tem aqui presente no auditório companheiros de outros estados, e é justamente esse o sentido de rede que a gente quer fazer, até porque também São Paulo atua em rede também na perspectiva das outras temáticas, e essa é uma quinta área nossa de atuação no SESI. Aqui, de uma forma resumida, está ilegível, mas é só falando que agora a gente tem o nosso 9º centro de inovação. Nós temos um centro na área de higiene ocupacional, que é operado no Rio de Janeiro, um centro de ergonomia, para tratar dos assuntos de ergonomia em Minas Gerais, fatores psicossociais no Rio Grande do Sul, prevenção de capacidade na Bahia, longevidade e produtividade no Paraná, tecnologias para a saúde em Santa Catarina, economia para a saúde no estado do Ceará, sistema de gestão SST no Mato Grosso do Sul, e agora, com muito orgulho, estamos lançando o Centro de Estilo de Vida e Saúde. Talvez fosse, Eduardo, quando conversávamos, talvez fosse a cara do SESI, talvez esse centro, assim, acho que estava faltando na nossa estratégia de inovação, esse centro. A gente vê uma necessidade premente das empresas de trabalhar as questões de prevenção de doenças crônicas. A gente nasce aí com publicações, com conhecimentos sendo gerados já a partir dessa pré-mobilização. E vocês podem perceber que esses centros, essas temáticas também são transversais. Muitos desses temas se conversam também. E a ideia é que, de fato, a gente também, por que não falar em fatores psicossociais ligados ao comportamento e estilo de vida? Né? Como isso... Então, não são temáticas estanques, elas se combinam também, e esse é o nosso desafio aí como Departamento Nacional, né? E de fazer, né? E aí um registro aqui para o Muzi, nosso gerente, que cuida dessa pauta, e toda a equipe que está aqui, a Viviane especialmente, que acompanha o centro aqui de São Paulo, fazer essa roda girar da inovação também do ponto de vista das transversalidades que existem entre todas essas 9 temáticas, né? É importante falar que nós estamos tomando muito cuidado com essa agenda da inovação. Acho que marcando competências, desenvolvimento
trazendo essas referências de competências no Brasil, sem reinventar a roda, buscando eliminar sombreamentos, né, e trabalhando justamente de uma forma racional de desenvolver inovação no SESI. Isso muito nos orgulha de ter um trabalho realmente muito bem estruturado, de uma agenda que é do futuro para o SESI. Bem, os resultados, a gente tem um resultado que a gente espera desse centro de inovação, que é a geração de conhecimento, então geração de papers, posicionamentos, né? A indústria, além dos trabalhadores, precisa também, e esse centro daqui não vai se furtar essa discussão, de também, se nós não construirmos a nossa narrativa, vamos construir por nós. Então, é óbvio que a gente vai ter estar sempre lastreado por conhecimento científico, conhecimento baseado em evidências. Nós nunca podemos fazer isso. Isso é um centro de conhecimento, é um centro de inovação, mas vamos contar as nossas histórias também. Então, isso é importante, base de dados, publicação de artigos, de posicionamentos, né? Porque nós temos justamente essa atribuição de assegurar a qualidade de vida, a integridade física, de saúde física e mental dos trabalhadores, mas também assegurar a produtividade das empresas. Então, a gente tem esse pilar de entrega. O segundo, obviamente, produtos, hardware, softwares, conhecimento embarcados em tecnologia, né? Aí também já vale uma transversalidade com o centro que a gente tem em Santa Catarina, que é dedicado a isso, a desenvolvimento de sistemas de hardware e softwares, serviços, metodologias, capacitações, modelos, programas, isso aqui em São Paulo já esteja muito bem calcado, e processos gerenciais, sistemas de gestão, organização do trabalho, ou seja, modelos de consultoria. Eu acho que esse que é o grande mote de atuação destes centros, que agora o centro aqui de São Paulo, Instituto de Vida e Saúde, se insere. A gente acredita muito que nós temos, além do desenvolvimento, nós temos que pensar em disseminação e aplicação. E a aplicação a gente tem que pensar especialmente em escalabilidade. Não adianta a gente estar inovando para alguma coisa piloto que vai ficar restrita a uma empresa, que não tem escalabilidade. Então isso não é inovação, isso pode ser um projeto de pesquisa, um projeto que se encerra ali no projeto de pesquisa. Então esse não é o nosso drive, né? Não é o nosso objetivo trabalhar com escala piloto. A gente pode até fazer projeto piloto, mas esses projetos pilotos dessas inovações, elas têm que ser escaláveis, e escaláveis nacionalmente. Isso é o que é o grande desafio da inovação que a gente vê na própria academia, né? Que muitas vezes a academia se debruça em pesquisas aplicadas mesmo, ou pesquisas básicas, mas que muitas vezes elas não conseguem fazer as difusões tecnológicas necessárias, porque ficam numa bancada de laboratório, né, figurativamente falando. Então, a gente tem que ter sempre essa questão da aplicação, e eu acho que isso é importantíssimo destacar, porque a gente é calcado numa boa estrutura de operação de saúde no Brasil. Então, o SESI é o maior player de saúde e segurança do Brasil, são mais de 600 unidades móveis e fixas no Brasil, nos 27 estados, são mais de 6 mil profissionais de saúde e segurança do SESI no Brasil. Embora a gente tenha mirado, ali como eu falei na minha primeira slide, de migrar para uma lógica de estrutura física para inteligência e conhecimento, esses ativos não podem ser desprezados. Então, esses ativos, eles são os nossos principais canais de justamente disseminação e levar esse conhecimento para a indústria. Então, hoje a gente atende mais ou menos 50 mil indústrias no Brasil inteiro, 2 milhões de trabalhadores em programas de saúde e segurança no Brasil inteiro, nos 27 estados. Então, acho que essa é a lógica. Não adianta a gente estar aqui desenvolvendo o Eduardo, então fica um dever de casa para a equipe aqui do CIS de São Paulo, do Estilo de Vida, que a gente tem que sempre pensar da viabilidade operacional do que a gente vai inovar. Claro, no início a gente é mente aberta, né, com todo o processo de inovação, mas depois eu acho que a gente sempre está pensando na escalabilidade do que a gente vai criar e desenvolver aqui também. Bem, e aqui
aqui, essa é a nossa vitrine, a plataforma, eu já falei, e com isso eu encerro e gostaria aqui de, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa, dizer que estamos juntos, Eduardo e a equipe do CIS São Paulo, do DERT de São Paulo, do SES São Paulo. Acho que muito nos orgulha ter vocês conosco nesse movimento da inovação pelo Brasil.